que o Arthur Lira, de fato, não vai pautar o impeachment do Jair Bolsonaro agora. Ele tem as suas insatisfações, tem uma parcela dessa insatisfação que é justamente com o comportamento do presidente diante da pandemia, por cujos efeitos negativos o Arthur Lira não quer ser responsabilizado, mas tem também a insatisfação dele com o toma lá da cá, que vinha muito forte com o Centrão, que foi negado, inclusive, no começo pela claque virtual bolsonarista, que ocupa alguns cargos no Palácio do Planalto, e a gente já vai falar de um representante dela, mas que aconteceu, tanto que o Centrão emplacou o líder do governo na Câmara dos Deputados, o líder do governo no Senado, o líder do governo no Congresso, o ministro das Comunicações, fora desses órgãos aí, FNDE, FUNASA, um monte de outros órgãos onde entraram indicados do Centrão. Mas agora o Centrão estava querendo o próprio Ministério da Saúde, o Arthur Lira chegou a propagandear o nome da cardiologista Ludmila Rajar, que acabou sendo rejeitada, recusando, na verdade, a oferta ali do presidente. Depois o governo posou de quem não ofereceu, de quem só estava conversando. As posições da Ludmila eram contrárias ao discurso bolsonarista, e ela se recusou, a tempo, embora tenha tido ali, ela própria admitiu, uma ingenuidade de achar que o presidente poderia mudar de comportamento instantaneamente. Então a Ludmila não foi aceita, e quem foi aceito no lugar pelo presidente foi o Marcelo Queiroga, indicado pelo Flávio Bolsonaro, não foi indicação direta do Centrão. E agora o Arthur Lira queria, para ocupar a vice-presidência de governo do Banco do Brasil, o ex-VP Júlio César Oliveira. Mas o que aconteceu foi que o governo Bolsonaro preferiu o Antônio Barreto, que havia sido o número 2 do Onyx Lorenzoni no Ministério da Cidadania. Esse Júlio César Oliveira chegou a ser cotado para o comando do Banco do Brasil, para o qual estava cotado também aquele presidente do Banco de Brasília, que liberou o financiamento para a compra da mansão de 6 milhões de reais do Flávio Bolsonaro. Então o Lira estava querendo emplacar, esse Júlio César não conseguiu, estava querendo antes disso emplacar alguém ali próximo a esse, falava no doutor Luizinho, por exemplo, mesmo depois da Ludmila, teve gente que disse que a Ludmila era só uma estratégia, que eles sabiam que o Bolsonaro não ia querer, mas que depois eles queriam emplacar um nome deles, e não foi isso que aconteceu. Então tem uma insatisfação do Arthur Lira também com essa distribuição de cargos, que é comum e lamentável, que ocorra da maneira como ocorre na política brasileira, e eu sempre critiquei durante os governos petistas, critico durante o governo Bolsonaro, porque não sou passador de pano que nem esses vagabundos aí que estão faturando alto e, obviamente, incorrendo em todas as incoerências, porque para eles, quando faz parte da patota, nunca está errado, mas está errado independentemente do personagem envolvido. Então, o Arthur Lira acendeu o seu sinal amarelo. Isso eu acho muito engraçado. Veja bem, o ouvinte, o sinal amarelo foi aceso depois de 300 mil mortes. Eu estava fazendo uma analogia, que acende o sinal amarelo depois que o caminhão chapa branca, na prática, ajuda a atropelar. É uma metáfora, é uma imagem aí, no sentido figurado. 300 mil brasileiros. Sinal amarelo. E sinal amarelo por quê? Porque não conseguiu um cargo no banco de motorista? Porque não conseguiu um cargo no banco de carona? No banco rachadinho de trás? Então, quer dizer, se perdeu completamente no Brasil, se é que houve um dia em Brasília, algum discernimento moral em termos de o momento em que as coisas começam a se tornar inaceitáveis. E esse momento passou há um ano. Agora eles vêm falar em sinal amarelo. O sinal já era para ser vermelho e, na verdade, não era para ser sinal, era para ser cartão vermelho. É inadmissível que a gente esteja assistindo a população morrer. Veja que a gente sempre trata aqui, com a devida indignação, a roubalheira de recursos públicos. A gente vinha tratando disso ao longo dos últimos anos, continuo tratando aqui no programa. Agora a gente está falando de mortes dos brasileiros que tiveram o seu socorro sabotado por um governo. E não houve nenhum cartão vermelho por parte do Congresso Nacional, porque estava mais preocupado com a própria eleição. A eleição do Arthur Lira para o comando da Câmara dos Deputados, a eleição do Rodrigo Pacheco para o comando do Senado.
E eles aí agora ficam equilibrando todos os pratos, porque receberam apoio do bolsonarismo também, mas não querem entrar na cova junto. Então deixam, por estratégia, uma dúvida no ar de se podem ou não abrir um impeachment na Câmara, se podem ou não abrir uma CPI da Covid no Senado, que é uma hipótese até talvez mais baixa ainda, porque o Rodrigo Pacheco sempre fala que isso não vai acontecer, que ele quer criar uma solução construtiva nesse momento. Então já está muito tarde essa reação e é moralmente ridículo que não haja uma responsabilização até esse momento e agora fiquem criando um comitê de gestão de crise depois de 1 ano e 300 mil mortes. Aquele comitê que estava incluído na PEC de orçamento de guerra lá em abril do ano passado. Quer dizer, estamos voltando àquilo que era proposto lá em março pelo então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que era proposto em abril pelo então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e que foi solenemente ignorado e sabotado pelo atual presidente da República. E aí vai todo mundo lá, os parlamentares, os políticos, os governadores, para dividir as responsabilidades pelo negacionismo, junto com o presidente, que nem sequer muda completamente o discurso. Quer dizer, é tudo errado. A gente alerta lá atrás para que isso que esteja acontecendo hoje não aconteça. Quando acontece, a gente precisa mostrar quem é culpado.